Está no ar. Idefran Responde, com Felipe Salomão. Prezados ouvintes, muito bom dia. Que a paz de Jesus esteja nos seus lares. A nossa ouvinte, Amine Pereira, faz a seguinte pergunta. Eu ouço dizer que Allan Kardec fundou o Espiritismo. Onde estudar o Espiritismo? Na verdade, Amine, a sua pergunta é composta por duas perguntas. A primeira é ao afirmar que Allan Kardec fundou o Espiritismo. Essa não é uma verdade. Ele não é o fundador do Espiritismo. Allan Kardec, cujo nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na França, estudou com Pestalozzi na Suíça e depois foi morar em Paris. Lá se casou com a Amélie Gabrielle Boudet e se destacou por publicação de várias obras de cunho pedagógico, tanto na literatura, na matemática, nas ciências, porque ele tinha um conhecimento profundo em várias áreas do conhecimento humano. Só por volta de 1854, quando ele já estava com mais de 50 anos, porque ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, é que ele tomou contato com os fenômenos espíritas. E quando ele tomou contato com os fenômenos espíritas, que se davam através das chamadas mesas girantes, ele percebeu que o fenômeno era muito mais profundo do que apenas o batimento das mesas, que havia uma inteligência por trás daquelas mesas. E ele começou a fazer várias perguntas àquelas mesas das reuniões, para saber o que é que os espíritos tinham para dizer para ele. No contato que ele teve com os espíritos, já de imediato deram a ele 50 cadernos com perguntas e respostas que eles haviam obtido dos espíritos. E ele sistematizou todo esse trabalho, colocou assunto separado de cada assunto. E aí ele chegou a formular mais outras perguntas e, diante da resposta dos espíritos, ele codificou a doutrina espírita. Quer dizer, ele sistematizou a doutrina, colocou os assuntos no seu lugar, cada um no seu lugar, de modo a que todos estivessem respondidos, todos os assuntos tivessem sido tratados. Como ele viu que havia uma inteligência muito grande por trás das respostas, ele submeteu a esses espíritos, que é como eles se diziam, é como as inteligências se diziam, ele submeteu a eles várias perguntas e publicou no dia 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, quer dizer, o livro com as respostas que os espíritos deram para as perguntas que eles formularam. Então, ele não é o fundador da doutrina espírita, ele é o codificador, quer dizer, aquele que sistematizou a doutrina. Por isso que ele não disse a doutrina de Allan Kardec, por isso que ele não disse a doutrina que eu estou fundando. Ele disse a doutrina dos espíritos, quer dizer, o livro que os espíritos deram, esta que é a doutrina que ele codificou. Então, ele não é o fundador, ele é o codificador da doutrina espírita. Aí você pergunta, onde estudar a doutrina espírita? Evidentemente que é nas obras que ele publicou, porque em 1857, como eu já disse, ele publicou o Livro dos Espíritos. Em 1861, ele publicou o Livro dos Médiuns. Em 1864, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, ele publicou O Céu e o Inferno. E em 1868, alguns meses antes de desencarnar, porque ele desencarnou em 1869, ele publicou o livro A Gênese. Então, você veja, a obra dele está composta nesses 5 livros, que, na verdade, se nós analisarmos bem, esses 4 outros livros são desdobramentos
do Livro dos Espíritos. Então, para entender a doutrina espírita, é preciso estudar o Pentateuco espírita, quer dizer, penta significa 5, os 5 livros básicos da doutrina espírita, que foram esses que nós enunciamos. Você pode, na sua casa, pegar outras obras complementares, principalmente aquelas psicografadas por Chico Xavier e de outros autores reencarnados, e estudar a doutrina. Mas o melhor é começar pelo começo, como diz a campanha da USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Comece pelo começo. O começo qual é? A base qual é? O alicerce qual é? É a obra de Allan Kardec. Então, comece a ler, pergunta por pergunta do Livro dos Espíritos. A edição atual consta de 1.019 perguntas. Então, lá você vai encontrar todos os assuntos, começando por Deus, pela imortalidade da alma, pela comunicabilidade dos espíritos, pela reencarnação, pela pluralidade dos mundos habitados e, finalmente, pela moral de Jesus, que está contida nas chamadas leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Comece por aí e comece a estudar os livros persistentemente, para que você possa compreender a doutrina espírita. Repetimos, comece pelo começo, pela obra básica da doutrina espírita, que são os 5 livros de Allan Kardec. Agora, não há lugar melhor para estudar do que frequentar as reuniões de estudos dos diversos centros espíritas aqui da nossa cidade. Todos eles têm programas de estudos, palestras, grupos fechados para estudar determinadas obras. Então, aí você vai entender o que é a doutrina espírita. É preciso, então, não ficar só num livro, é preciso estudar toda a doutrina para compreender o alcance do Espiritismo. Esse foi Idefran Responde, com Felipe Salomão.